Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Hoje nós vamos trabalhar a região centro-oeste do Brasil. Vamos entender aí as suas principais características físicas e humanas. Bom, galera, a começar então pelos aspectos físicos do relevo, né? Basicamente, o relevo do Centro-Oeste pode ser dividido aí em três unidades, né? Planalto Central, Meridional e Planície do Pantanal. Vale lembrar, galera, que a gente está utilizando aqui a classificação do relevo de Jurandir Rosa, né? Que é a classificação mais recente que a gente tem, data ali da década de 1990. Bacana? Então, aí no mapa, a gente consegue exatamente mostrar para vocês, né, quais são as unidades de relevo que a gente tem especificamente aí na região do Centro-Oeste. Então, só para a gente analisar esse mapa, o que a gente está enxergando aí de coloração amarelo, né, seriam as depressões. E aí vale lembrar o que é uma depressão, né? Primeiro de tudo, depressão é um conceito em que Jurandir Rosa acrescenta na classificação de relevo. E aí depressão seria exatamente uma área mais rebaixada do que o seu entorno. Legal? Já essas áreas aí em roxo seriam os planaltos, né? E aí os planaltos seriam aquelas áreas superiores a 500 metros de altitude. E as áreas em verde, que a gente está vendo aí no mapa, seriam as planícies. Bacana? Bom, então vamos lá. Vamos caracterizar um pouquinho aí de cada unidade de relevo dessa. A começar pelo Planalto Central, né? O Planalto Central ele é basicamente composto aí por uma mistura de sedimentos e minerais rochosos, né? E aí é muito comum a gente encontrar feições de relevo como chapada, né? A exemplo da Chapada dos Parecis e a Chapada dos Veadeiros. E aí o que seria uma chapada, galera? Chapada é aquela forma de relevo que ele tem o seu topo completamente plano, né? Tabular. É o que a gente chama de tabular, plano tabular, né? Isso é muito comum nas próprias chapadas ali do Centro-Oeste. Depois a gente vai ter a chapada, o Planalto Meridional, né? O Planalto Meridional ele se estende ali desde o Mato Grosso do Sul até Goiás, né? E aí é interessante porque nessa região a gente vai encontrar a famosa terra roxa, que é uma terra proveniente aí de derramamento basáltico, né? E aí vale aqui a gente também ressaltar que exatamente nessa porção ali no sudeste, né, da região do Centro-Oeste, fazendo divisa ali com São Paulo, Paraná, que é exatamente esse número 2 aí que vocês estão vendo, que é os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. A gente vai encontrar ali um cinturão carbonífero, né? Ou seja, foram derramamentos basálticos realizados no período do Terciário, né? Há milhares de anos atrás. E aí, essa característica, a principal característica do solo de terra roxa é a fertilidade desse solo. E aí, lembrando, né, aqui no Brasil, o solo terra roxa foi muito utilizado no plantio do café e que de tal forma foi fundamental ali para a economia cafeeira, sobretudo para a expansão do café para o médio Vale Paraíba paulistano. Bom, galera, e depois a gente vai ter também a planície do Pantanal, que é exatamente essa coloração aí verde que vocês estão vendo no mapa, né? Que na verdade nada mais é do que uma grande depressão que a gente vai encontrar entre importantes planaltos, né? E aí, galera, mais importante ainda é vocês entenderem que a planície do Pantanal, ela é uma planície inundável, né? É como uma espécie aí de região mais baixa que a gente tem do território. E por isso, por se tratar de uma planície, por se tratar de uma área mais rebaixada, ocorre aí inundações periodicamente. Bom, já aí os aspectos físicos climáticos, primeiro de tudo, né, a gente está falando de uma região que ela está mais afastada do oceano, logo vai receber influência aí de um fator climático que é a continentalidade, né? No Centro-Oeste, a gente tem a predominância do clima tropical, e aí é comum a gente também designar esse clima como clima tropical continental ou clima subúmido, né? Sua principal característica é ter uma temperatura entre 22 e 24 graus,
ou seja, isso quer dizer que a gente tem uma grande amplitude térmica, tá? E essa grande amplitude térmica ela se dá anualmente. Outro ponto importante é a característica das estações do ano, né? A gente tem uma característica de ter duas estações do ano bem definida, que é o verão chuvoso e o inverno seco. O verão, por sua vez, recebe influência ali da massa equatorial continental, a MEC, e o inverno seco, né? Ou seja, a falta de umidade disponível na atmosfera, vai receber influência da massa tropical continental. E aí isso fica muito claro quando a gente observa o nosso gráfico, né? A gente consegue observar aí uma amplitude térmica anual bem elevada. Em contrapartida, a gente também consegue observar essas duas estações do ano bem características, né? Ou seja, o inverno a gente pode observar que a umidade é bem pouca, né? Ou seja, chove muito pouco, enquanto que no verão, começando ali em dezembro, janeiro, fevereiro, a gente observa aí as altas taxas de precipitações. Depois a gente vai falar da vegetação. A vegetação ela é típica do cerrado, né? Que tem aí uma vegetação arbustiva, sobretudo aí com uma vegetação rasteira e as árvores esparçadas, né? Ou isoladas. É o que a gente chama de vegetação da herbácea, né? Essa vegetação rasteira. Vão se destacar aí a vegetação Balbatimon, a lixeira e o pequi. São alguns nomes de vegetações que existem dentro do cerrado, né? E aí é interessante notar que quanto mais ao norte do centro-oeste, né, mais se aproximando ali, fazendo fronteira com a Amazônia, a gente vai ter um clima típico equatorial, com bastante umidade, logo a gente vai ter uma vegetação mais arbórea. E quanto mais ao sul, né, fazendo fronteira ali com as matas de araucária, a gente também vai ter uma vegetação aciculifoliada, né? Que é exatamente uma vegetação aí com folhas em formatos de agulha, folhas estreitas, né, angustifoliadas. Legal? Então, a vegetação do centro-oeste, ela se caracteriza exatamente por ser uma vegetação do cerrado, rasteira, arbustiva e esparçada. Legal? Bom, já o solo do Cerrado, né, ou do Centro-Oeste, ele é um solo muito ácido, né, tem um pH inferior a 7. E aí o que é interessante é que para se fazer qualquer tipo de produção agrícola nesse solo, é necessário fazer a correção dele. E aí esse processo ele vai ficar conhecido como calagem, né? É você adicionar cal a esse solo. E aí a grande concentração que a gente tem de solo no centro-oeste é o latossolo, né? Que é exatamente aí um solo que ele tem uma grande profundidade. Bacana? Então aqui numa imagem que eu trouxe para vocês, a gente consegue observar o horizonte desse solo. E aí já de cara eu consigo observar que esse solo ele é bastante profundo, né? E aí quais são as outras características desse latossolo? É ter uma composição em um grande período, né? Leva-se bastante tempo, é promover essa correção do solo, da qual a gente vai chamar de calagem. Além disso, a gente também vai ter aí um desenvolvimento da pecuária, né? E aí a gente sabe que a pecuária, ou seja, a criação de animais, promove um tipo de impacto no solo, que é o chamado pisoteamento, né? É a compactação desse solo. Uma vez que o gado ele vai pisando nesse solo, ele vai cada vez mais compactando esse solo, ou seja, ele vai tirando toda a porosidade desse solo. E aí, uma vez que esse solo não tem a porosidade, dificulta cada vez mais a infiltração de água. Outro aspecto físico aqui é a hidrografia, né? E aí vale destacar o Rio Paraguai, né? Além disso, a gente vai ter aí também como componente, né, hidrográficas do Centro-Oeste a bacia amazônica, mais ao norte do Centro-Oeste, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai, mais ao sul, tá? Bom, outro ponto importante é que a bacia Tocantins-Araguaia, do qual faz fronteira ali com a região nordestina, tem a presença da maior ilha fluvial do mundo, no rio Araguaia, que é a ilha de Bananal. Tá? Além disso, a gente vai entender a região do Centro-Oeste, e aí mais especificamente ali também, né, o Pantanal, como a caixa d'água do
do Brasil, do país, né? E por que isso? Exatamente porque é onde a gente vai encontrar as nascentes, né? As maiores nascentes das bacias hidrográficas brasileiras a gente vai encontrar no Centro-Oeste. Então, por isso, a gente utiliza esse termo de caixa d'água. Bom, e aí falando um pouquinho agora dos aspectos humanos, né, ou dos aspectos políticos da região do Centro-Oeste, já começando a falar do processo de ocupação que consequentemente promoveu o desmatamento desse importante bioma que é o Cerrado, né? E aí para a gente falar de Centro-Oeste, a gente começa a datar ali de 1950, do governo de Juscelino Kubitschek, onde ele vai desenvolver um grande projeto audacioso, grandioso, chamado de Plano de Metas, né? E aí, o Plano de Metas ele vai prever uma série de projetos para desenvolver o território brasileiro. Vale lembrar que nesse momento a gente está falando aí de um processo de industrialização brasileira, né? Ou seja, o Brasil está consolidando o que começou lá com Getúlio Vargas na década de 30, a sua arrancada industrial. E aí o Juscelino Kubitschek, para também continuar desenvolvendo o território brasileiro, né, ele vai utilizar esse slogan que é desenvolver o território brasileiro em 5 anos, o que era para desenvolver em 50 anos. Né? E aí ele vai criar esse audacioso projeto do Plano de Metas, com recursos, né, internos e recursos externos também. Ele vai abrir a economia do Brasil para captar recursos estrangeiros. E aí, uma dessas metas, na verdade, a meta síntese, né, do plano de metas, o plano de metas ele tinha 31 metas, mais uma meta síntese, que era a construção de Brasília. A construção de Brasília foi meio que estratégica também, né? Lembrando que anteriormente o Distrito Federal, ou seja, a capital do Brasil, era o Rio de Janeiro. Né? E aí o JK vai querer jogar, né, ou melhor, ele vai querer lançar o Distrito Federal para o interior do país. Né? E aí isso é interessante porque existem alguns motivos para isso, né? Primeiro é que está mais distante do litoral, então em questões de estratégia militar, de defesa e segurança nacional, a capital do país ela está mais assegurada. Outro ponto é que as condições físicas, né, de terreno, e aí a própria vegetação também, rasteira, possibilita ali uma ocupação bastante rápida, né? E não tão grandiosa assim. Outro ponto também que a gente pode entender é o projeto de integração do território brasileiro. Né? A construção de Brasília, associado ao modelo rodoviarista do qual Juscelino Kubitschek priorizou naquele momento, foi fundamental para integrar as economias das regiões brasileiras, do qual a gente vai romper com aquele termo que a gente utiliza de economia em arquipélagos. Né? Então, o JK ele vai promover essa transformação no Centro-Oeste, dando início a um intenso processo de ocupação. E aí, a construção de Brasília vai ser entendida ali como um plano piloto. Né? Brasília é construída como uma espécie de avião, né? Tem a asa norte, tem a asa sul e tudo mais. Então, Brasília é uma cidade planejada, né? Planejada de tal modo em que foram criadas cidades satélites, né? Que estariam ao entorno da cidade de Brasília, na periferia da cidade de Brasília. Periferia no sentido de entorno, né? Onde vai abrigar grande parte da mão de obra de trabalhadores de Brasília. Outro ponto importante é a década de 1950 e 60, onde a gente vai verificar migrações nordestinas. Né? Migrações nordestinas essas que vieram a acompanhar a construção de Brasília. Né? Ou seja, para se construir Brasília, que foi um grande projeto aí idealizado por um grande arquiteto chamado de Oscar Niemeyer, não foi uma tarefa fácil, precisava de mão de obra. E qual era a região que mais dispunha de mão de obra e barata nesse momento? A região nordestina. Né? Então a gente vai verificar nesse momento um intenso fluxo migratório saindo do Nordeste e indo para o Centro-Oeste. Já na década de 70, a gente vai verificar também outros pontos interessantes, que é, primeiro, a gente vai ter uma migração sulista, né? A gente vai ter também um avanço do agronegócio, ou seja, a gente já vai começar a verificar um cultivo da soja acelerado, né? Uma agricultura cada vez mais mecanizada, intensa, o que vai explicar, né, a expansão das fronteiras agrícolas. Por outro lado,
essa série de transformações, essa série de crescimento urbano e econômico, a gente vai verificar também uma perda da biodiversidade, né? E aí eu estou querendo dizer que é o desmatamento do cerrado. Hoje, na atualidade, é o bioma que é mais devastado no Brasil, o cerrado. Já em 1980, acompanhando um processo nacional de descentralização industrial, a gente vai ter aí também uma ocupação, né, um crescimento industrial dentro da região do Centro-Oeste brasileiro. Bom, e aí tratando um pouquinho aí dos aspectos econômicos, né, da ocupação da região do Centro-Oeste, a gente tem que falar dos recursos minerais. E aí lembrando que a gente tem uma importante região de extrativismo mineral, que é o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, né? Sobretudo aí na exploração de níquel, manganês, ferro e urânio. Além disso, a gente vai encontrar também no Mato Grosso, né, o famoso ouro de aluvião, né? E aí ouro de aluvião esse que foi muito utilizado, né, no período da mineração do Brasil. Outro ponto importante são as indústrias, né? É o crescimento industrial que a região Centro-Oeste teve, sobretudo ali entre 2000 e 2014. E aí a gente pode verificar isso no mapa. A gente pode verificar que as indústrias elas são bastante diversificadas, né? Onde a gente vai encontrar aí indústria alimentícia, indústrias gráficas, indústrias de minerais não metálicos e indústria automobilística, sobretudo ali no estado de Goiânia. Bom, e aí a gente chega nos transportes, né? A começar a falar aqui pelo sistema rodoviário. E aí a gente tem que destacar as rodovias radiais, né, e longitudinais que se fazem, e que transversais, diagonais e tudo mais, que se fazem presentes dentro da região centro-oeste, né? E aí a mais importante, talvez, das rodovias radiais é a BR-010, né, que vai ligar aí Brasília a Belém, ou seja, é um importante trecho, né, norte-sul. E aí é interessante que eu trouxe aqui para vocês dois mapas, né? O primeiro mapa que vai falar aí das rodovias radiais, e aí se vocês observarem, é aquilo que a gente estava comentando anteriormente, o fato da construção de Brasília ter sido um ponto, né, estratégico e específico de integração nacional. E aí se vocês observarem aí a disposição das rodovias radiais, elas são exatamente feitas dessa forma, né? Elas são feitas no sentido horário, e aí elas começam sempre com zero. E aí observem, né? Eu tenho 010, Belém, 020, que vai ligar Fortaleza, 030, que vai ligar ali Campinho, na Bahia, 040, que vai ligar Campos, e sim, e assim por diante, né? Então isso tudo é feito estrategicamente, né? Pensado de modo a integrar todo o território brasileiro. E as rodovias longitudinais, transversais e diagonais, né, que vêm justamente para poder complementar esse processo de integração e promover maior fluidez no sistema rodoviário. E aí depois a gente tem o sistema hidroviário, que é aquele sistema realizado pela água. A gente precisa destacar aqui a hidrovia do Pantanal, né, fundamental aí para o escoamento de minerais, como vocês podem observar aí no mapa. Depois a gente tem o sistema ferroviário, né? E aí a região centro-oeste tem a segunda malha menos extensa de todo o território brasileiro, né? Destaca-se então a ferrovia do Noroeste, que é exatamente esse mapa que vocês estão vendo aí abaixo, né? Sendo que tem-se um projeto muito audacioso, né, de se construir e aumentar essa malha ferroviária, que é a Fernorte, né, ou Ferrovia do Norte. E aí, o grande objetivo da expansão dessa malha ferroviária é você conseguir promover uma maior integração com a região sudeste e região centro-oeste. Bom, e aí depois a gente chega no sistema dutoviário, que é aquele sistema de transporte realizado através de grandes tubos, né? E aí isso vai variar se estiver transportando óleo, a gente vai chamar de oleoduto. Se estiver transportando gás, a gente vai chamar de gasoduto. E aí aqui no caso, estou trazendo para vocês um mapa de gasodutos, né? E aí se vocês observarem, as linhas tracejadas aí em vermelho são os estados do qual passam esses gasodutos, né? Vale mencionar aqui um importante acordo que o Brasil tem com a Bolívia, né, de comprar o seu gás natural. Então, observem que
esse gás que é proveniente lá e que vem da Bolívia, ele passa pela região do Centro-Oeste para chegar no Sudeste. Bom, galera, vamos finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.